Neste vídeo nós vamos nos atualizar com alguns números divulgados hoje no Brasil que mostram que a situação do Brasil ainda é bastante complicada, embora o desemprego esteja nas mínimas históricas, o déficit está ruim, inflação perdendo o controle, rejeição do Lula também batendo recorde, enquanto o Ibovespa, a Bolsa, segue descontada e, como nós vimos no vídeo de ontem, pode ser que ela caia mais ainda, dependendo da situação do Brasil. Então nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais da situação do Brasil, Será que estamos tão ruins assim? A gente começa vendo as estatais, que é o retrato de como funciona o governo brasileiro, o governo atual. Ele infla a máquina pública ao ponto de torná-las ineficientes, o que é uma regra diferente das empresas listadas em bolsa, sejam elas estatais ou federais. As empresas listadas em bolsa, elas têm um olhar atento, vigilante do investidor, além das leis que evoluíram bastante. Por exemplo, a lei das estatais, graças ao Temer, obrigado Temer, teve que fazer essas evoluções para o governo não meter a mão, porque ele metia ali a mão mesmo, corrupção, inflar a máquina pública ainda mais, aquela descompromisso total com as empresas estatais. Graças ao Temer, nós temos um cenário muito mais favorável para as empresas estatais, principalmente ali as listadas em bolsa, as federais, estaduais, Dá para a gente ter uma certa tranquilidade. Óbvio que sempre tem algum risco ali, a depender da empresa, mas assim, é um cenário muito mais tranquilo. Você já imagina ver uma Petrobras perder mais de 90% do valor? A gente não imagina isso acontecendo hoje em dia, e muito disso é graças ao Temer ali, e também a Dilma, que mostrou o quanto é danoso você interferir demais aí nas empresas. Mas de qualquer forma, ainda assim, as estatais de modo geral, contando aqui as não listadas na bolsa, elas estão dando prejuízo. Porque o governo ele tem esse apetite de inflar a máquina pública e achar que é só colocar um monte de companheiro nas empresas que tudo vai dar certo. Na verdade, não é assim que funciona. Como os números da Dilma nos mostraram, o déficit aqui estatais, e agora o Lula que consegue déficit recorde, Então o Lula fecha 2024 batendo um recorde de déficit de estatais, 10,3 bilhões, e nós estamos ainda na metade do governo. Ele bateu o recorde da Dilma ali, Dilma 1. A Dilma 2 talvez fosse bater o recorde, é que o Temer salvou ela ali, Mas olha só, o cara tá com 2 anos de conseguir o menos 10,3 bilhões, vindo de um número extremamente positivo entregue pelo Bolsonaro de 24,4, Isso porque ele tem uma maquiada aqui nos Correios, que ele passou uma parte do prejuízo para o governo Bolsonaro ali, Enfim, temos aqui o Lula 1, que tinha um governo ainda um pouco mais pró-mercado, ao finzinho do mandato. Aí é natural, os governos sempre para fazer uma eleição começa o populismo ali, e parece que ele pegou gosto. E no Lula 2 em diante, o PT só pensa nesse negócio de gastança, e aí perdeu totalmente o ritmo, Bom, então podemos ver as estatais municipais praticamente no 0 a 0, estatais estaduais com prejuízo de 1,3 bilhões, e as federais aqui liderando o prejuízo de 6,7 bilhões, e 2,2 aproximadamente veio ali dos Correios. Como? Com a linda, brilhante ideia de taxar as compras no exterior, ferrar o pobre para arrecadar mais. A curva de Laffer nos deu uma lição linda, Como é que funciona? Você taxa, taxa, taxa e diminui o consumo, diminui a sua arrecadação no final das contas. Então, eles taxaram a compra no exterior, o pessoal parou de comprar, ao ponto de dar prejuízo a uma empresa que, ironicamente, é do governo, Então, linda lição da curva de Laffer. Isso aqui é magnífico. E quando olhamos a dívida bruta, ela, além de estar batendo recorde quando a gente isola a pandemia, ela está subindo, continua subindo cada vez mais de forma acelerada. Isola aqui a pandemia, E aí você vê que ela é recorde aqui histórico, E aí se você vê que era a tendência, então era o quê? Dilma subindo pra caramba a dívida bruta, veio o Temer, a coisa melhorou, estava até caindo, veio a pandemia e subiu, e depois da pandemia voltou a cair no governo ali anterior, vinha caindo, assumiu o governo atual, no exato momento que ele assume, o rombo começa a aumentar cada vez mais, subindo aqui 2,2 pontos percentuais em 2024. Isso aqui é trágico, você olha isso aqui, é muito trágico, isola a pandemia para você ver recorde e parece que vamos bater novos recordes cada vez mais, porque não para de piorar isso aqui. E aí a narrativa do governo é que, nossa, mas o mercado precificou em 77, sim, o mercado muitas vezes ele é exagerado, ele exagerou. Isso é bacana para quem é comprador de ação, porque o mercado sempre também dá uma exagerada. Ele pensou que era 77, veio 76,1. Mas ainda assim é horrível, ainda assim é recorde, ainda assim não para de subir.
Então todo esse rombo e toda essa gastança causam inflação, que por sua vez causam Selics altas, que por sua vez causam o custo do nossa dívida ser ainda maior. Então o nosso juro da dívida está agora em 950,4 bilhões, um recorde absoluto que não dá o menor sinal de que vai cair, né? E quando a gente olha aqui a gastança do governo, podemos ver o dinheiro em circulação na economia, o M2, que não para de subir, chega a pandemia, ele dá um salto ainda mais acelerado, pelo famoso fica em casa e tudo mais, né? Eu achei que o mundo inteiro exagerou aqui, mas tudo bem, faz parte ali da pandemia, deu uma lateralização, uma leve alta, até que chegou o novo governo, e aí a alta vira como se tivesse pandemia todos os anos. Olha só essa alta, cara! Tá muito forte, muito firme, então o dinheiro tá rolando solto, né? Vai ver o M0 de liquidez ainda maior, nos mostra que 2024 em diante é onde acelerou ainda mais esse negócio. É um dos motivos que está pegando mais pesada a inflação aqui em 2024. Para onde vai isso? Não dá sinais de melhora. E quando olhamos o desemprego, é um dos poucos indicadores positivos do governo, nível recorde de 6,2, batendo o recorde da Dilma ali de 6,3, mas olha só o que aconteceu na Dilma. Ela ali com as mesmas políticas que o Lula está fazendo agora, foi ali levando o desemprego para 6,3, mas chega uma hora que a conta chega, o descontrole foi o quê? Levando esse desemprego para a lua, e aí depois de reformas que o Brasil foi fazendo e tudo mais, até dar um salto no primeiro momento para depois ir ali melhorando. Veio a pandemia, um novo salto, né? E aí depois vinha reduzindo, a gente segue aquela questão de ir reduzindo o desemprego. Então é óbvio que se assumisse um outro governo, talvez fosse bater o recorde também de desemprego, nós já vimos numa tendência de baixa, mas isso não quer dizer que seja positivo também o desemprego sair caindo se ele não for se manter. Não adianta nada que aconteceu aqui com o governo Dilma, que deu essa disparada, né? E outro ponto é que desemprego baixo, eu sei, todo mundo quer desemprego baixo, mas é um fator que pressiona também a inflação. Então, ter desemprego baixo aliado à gastança do governo, rombos e tudo mais, não é uma boa receita para a inflação, tá? Então, pô, eu quero desemprego cada vez menor, né? Porém, a gente tem que controlar o outro lado, senão aí que a conta não vai fechar mesmo. E quando eu falo gastança, um dos itens é exatamente a bolsa para tudo quanto é lado. E essas bolsas são muito mais danosas que qualquer desemprego baixo. Por quê? Porque é um pessoal que muitas vezes está ganhando bolsa ad eterno e não está colaborando com a produtividade do país. Aí é óbvio que vai gerar inflação e vai gerar um grandíssimo problema aqui. Então você pega toda essa problemática de dívida alta, de gastança, de descontrole, impressão de dinheiro, vai gerando uma pressão sobre a inflação, onde o mercado começa a ver uma possibilidade de perder o controle sobre a inflação, ou seja, mesmo aumentando os juros, não consegue controlar a inflação, ela sai do controle, porque o custo da dívida também é bastante alto, né? O descontrole está bombando ali. Então a gente viu que o Banco Central tem tentado dar um choque dos juros ali para tentar conter a inflação, aumentando 1 ponto percentual de uma vez só, né? Que isso aqui é raro, de 52 reuniões tinha acontecido apenas 4 vezes, essa é a quinta, né? Então ainda pode acontecer mais uma na próxima reunião, deve acontecer inclusive, né? E a inflação aqui, ó, bombando e bombando, principalmente na alimentação, né? Subindo aqui 8,3%, 8,23% só em 2024, né, com algumas disparadas, como carnes 21%, café moído 40%, que para mim ainda é mais, mas tudo bem. Então, ao invés do governo se planejar, trazer um corte de gastos sério, né, para realmente colocar o Brasil nos eixos, o que ele faz? Um corte de gastos meia boca, que traz mais gastos no futuro, aquela conversa do isenção do 5K vai gerar ruído na bolsa quando ela voltar a ser conversada, se preparem, né? O mercado sim precificou parte disso, mas quando volta a conversa, ele pode bagunçar um pouco mais. Se descartarem aí, é uma coisa que pode ser positiva. Então é por isso que eu sigo comprando a bolsa, mas sempre mantendo ali uma reserva, porque ainda não vejo um sinal mais claro. Mas continuo comprando, como eu disse, como eu expliquei no vídeo de ontem, né? Então o que acontece? Olha só, gastos não entram para o orçamento, pode acabar com o efeito do pacote fiscal, que aliás, esse pacote fiscal, como eu já disse, traz mais gastança no futuro, tem um monte de número que eu não concordo, enfim, o Brasil não está indo para nenhum lugar. E aí a gente vê aqui, olha a aposta dos ministros, né? Que faz sentido, eles estão apostando na safra positiva, safra recorde do agro, né? Vai salvar o Brasil.
Tudo bem, eu também acho que vai ser safra positiva, nós vimos acompanhando aqui, eu sempre venho falando desde o fim do ano passado ali para vocês, não, que olha só, tá melhorando aqui o agro e o mercado não tá vendo o Banco do Brasil, agora que voltou a subir nesse ano, mas pô, desde o ano passado tinha vários sinais ali do agro positivos, o mercado com medo, não sei o que, ações do agro também, né? E aí, beleza, eu concordo com isso, mas será que é sério um governo apostar nisso? Ah, estamos apostando no agro para salvar a gente aqui de piorar ainda mais. Aí no ano 2026 dá ruim o agro, aí como é que faz? Você não... Cara, não dá para ser desse jeito, não dá para ser assim, né? Então você quer controlar a inflação, melhorar um pouco o PIB, apenas torcendo ali para chover. Tá chovendo? Pô, beleza, tá indo bem ali, bacana. Ah, não, choveu demais, piorou, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ou então, seca, deu ruim, deu ruim. Não dá para ficar assim, dependendo do agro para o Brasil não ir mais pro buraco ainda. Realmente, o Brasil vai ter uma safra recorde, 322,6 milhões de toneladas em estimativa, né? Um crescimento de 10,2% em comparação às colheitas de 2024. Arroz, feijão, milho e soja aparecem as principais influências para a projeção. Então, pô, beleza, concordo que vá ter esse crescimento, mas dá para a gente ficar colocando todas as fichas nisso? Você tem que trazer um crescimento sustentável, aí se o agro dá uma turbinada melhor, vamos comemorar e tal, mas devia ser algo positivo, não algo para levar para o neutro, né? Não dá desse jeito. O fato é que o governo está desesperado com a inflação porque é isso aqui que está puxando a desaprovação do governo Lula para 51% neste momento. O problema meu é que nós estamos em 2025 e isso deveria estar ocorrendo em 2026, iria pesar muito mais para o governo. Vem essa safra positiva, não sei o quê, já ameniza a inflação dos alimentos, o pessoal já meio que esquece, que o brasileiro tem memória curtíssima, né? Basta a gente ver quem é o presidente do Brasil, né? Bom, corrupção, o pessoal está enxergando mais corrupção. Eu não sei se é bem corrupção, né? Eu diria que a coincidência, né? Como diria o Dilma de Minas Energia, aquelas coisas super estranhas que acontecem no Brasil. Então o pessoal de diferentes classes e idades estão vendo mais corrupção no governo Lula. E o mais interessante seria a gente ver no pessoal que votou ali no Lula, né? Que eles estão achando, ó, 24% acha que aumentou a corrupção, né? Então, ficar atento a isso que pode ser uma sinalização ruim para o Lula. Então, beleza, a gente viu que a situação do Brasil é complicada, a situação pode piorar ainda mais, dominância fiscal pode acontecer, por outro lado o agro pode dar uma salvadinha ali na gente parcialmente, né? Enfim, a situação não é bonita, mas o problema é que a Bolsa tem apanhado de forma exagerada. Se a gente olha o PL aqui do Ibovespa, exceção a Petrobras e a Vale, nós temos um PL ali no fim de 2015, comecinho de 2016, na casa dos 9,6, 9 e tantas ali. E nós estamos no momento com um PL de 10,19. Não estamos muito longe disso, com empresas de forma muito mais segura e um cenário muito melhor. O governo Dilma já estava no caos e poderia piorar ainda mais. Agora a gente só está vendo, pô, pode piorar mais. Por que nós estamos tão barato? Primeiro, por conta desse medo. E segundo, que nós nunca chegamos a nos recuperar de fato ali da pandemia. A pandemia jogou a gente pro buraco, né? Aí veio a crise hídrica para piorar ainda mais, né? E a gente estava melhorando, né? Aí chega a questão das eleições, já começamos a apanhar, já começou a cair mais aqui e tudo mais. Aí vem o governo atual e dá umas bagunçadas, cai mais ainda, né? Então, e os lucros das empresas continuam ali resilientes. Então, existe aqui na minha visão uma não recuperação total da pandemia para já engatar uma novo período de queda. Isso que faz a Bolsa estar tão barata, né? Para vocês terem uma noção, eu comecei ali a investir no mês 9 de 2007, ó, um PL exatamente no meio aqui, ó, 12,6. Então, quando eu comecei na Bolsa, o PL estava em 12,6 das empresas na Bolsa, enquanto hoje está em 10,19. Está mais descontado que quando eu comecei. E quando eu comecei, Petrobras e Vale estavam bombando ali. Se a gente colocar Petrobras e Vale nas contas, aí vai ficar mais diferente ainda a situação, né? E aí eu volto a bater naquela tecla do setor de utilidade pública, elétricas e saneamento, né? Hoje nós estamos com o PL de 7,72 e desde que eu comecei na Bolsa lá em 2007, pouquíssimos momentos tivemos PLs tão baratos assim. Naquele auge da Dilma lá, MP579, que lá nem conta, né, pessoal? O PL foi para 5 e pouco, mas aquilo lá foi um caos que ela causou, que eu acho, né, que nunca mais vai acontecer algo deste nível no setor de utilidade pública, porque deu super errado. Então, você não pode intervir no setor elétrico, que ele vai cobrar você, vai ter apagão, vai ter todo aquele caos que você já sabe. Inflação do setor elétrico acima da própria inflação do Brasil por vários anos, enfim. Então, eu acho que o governo aprendeu que pelo menos uma intervenção daquele nível não deve acontecer.
Então, um PL de 7,72 é basicamente as mínimas de vários anos. Algumas vezes aqui chegou a PLs similares, ó, de 7,50 ali atrás, mas é muito raro. Estamos com PL de 7,72 e, na minha visão, a bolsa, as elétricas estão descontadas. O setor financeiro também, porém, ele já teve um pouquinho mais descontado antes, né? Eles deram uma recuperação aqui, mas já voltam a cair. Mas também tem muito desconto aqui, né? Tem desconto para tudo quanto é lado. Só que não adianta você olhar o índice aqui com várias empresas dentro. Você tem que olhar, obviamente, cada empresa, analisar com carinho, entender, puxa, essa eu quero colocar na carteira, essa aqui não. Pô, eu quero um pouco de risco, eu quero essa empresa aqui, a Vale, por exemplo, que eu gosto pra caramba. Mas eu também vou pegar aqui uma entidade pública, vou pegar sei lá, um Banco do Brasil, Itaú, sei lá, qual que você quiser. Então eu acho que o equilíbrio também é bacana seguir nesse momento. Mas assim, a bolsa está muito barata, né? Embora o cenário, como nós acabamos de ver, não é bacana. Embora as ações brasileiras, fundos imobiliários estejam bastante baratos, a melhor diversificação que você pode ter é investir no exterior, em ações, estoque ali, ou ETFs, se você não quiser fazer estoque picking, né? É a melhor diversificação possível. Aí, se você ainda estiver mais aberto a investimento, por exemplo, em Bitcoin, também é uma ótima diversificação, embora eu veja ele mais como reserva de valor. Quem mantém o Bitcoin por mais de 4 anos nunca perde. Eu sou a prova disso. Eu acabei comprando o Bitcoin ali, ó, neste julho de 2021, e olha só, levei porrada, levei um ganho primeiro, depois levei porrada, fiquei aqui apanhando, né? E aí já tô num bom lucro ali desde minha entrada. Então quem segura o Bitcoin por mais de 4 anos sempre sai no lucro, olha só que coisa. Só não se esquece, quando se inscrever na CoinFury, utilize meu código de convite TOPACOINS, que aí depois que você comprar ali seu Bitcoin, as suas ações no exterior e tudo mais, você vai concorrer a R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil, de graça para você, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça do like e comenta aí o que você acha de todo esse cenário. Você vê a Bolsa Brasileira barata, você está comprando, que nem eu, mas mantendo ainda um caixa, ou está simplesmente não comprando, esperando apenas o melhor momento ali, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!